Inglês, marinheiro, soldado, fisiculturista, escritor, poeta. Uma influência para o Clark Ashton Smith. Esse é o William Hope Hodgson. E ele reúne em si características curiosas, né? Ao mesmo tempo estranhas, de se localizar num único indivíduo. O Hodgson, ele conseguiu produzir ficção dos mais diversos gêneros e teve a sua obra enterrada e ignorada do mapa literário. Uma vez que a gente teve dramas de salão realistas ganhando a cena com a Jane Austen, por exemplo, a produção dele quase não saiu das profundezas e viu a luz do dia. Como se o tipo de literatura que o Hodgson produzisse fosse impossível de ser considerado genuíno ou sério. O inglês dele, que principalmente em The Nightland foi considerado rebuscado demais, truncado, verborrágico, tanto que um autor contemporâneo, o Sam Gafford, lançou uma obra reescrevendo as principais histórias do Hodgson, domesticando o autor. Esse autor que teve 21 vezes o The House on the Borderland rejeitado por editoras, que é o A Casa no Limiar, sobre o qual a gente vai falar hoje. A história do Hodgson é a história do horror. Ele é o marginalizado, o outsider, o primo esquisito que você não quer no jantar. E extremamente prolífico, Ele criou mais de 156 contos de ficção, 6 romances, mais de 100 poemas, além do que ele escreveu de não ficção. Diferente de muitos dos escritores considerados homens de sua época, o Hodgson, ele vinha de um lugar sem escravidão já há mais de uma geração. E aí você não vai encontrar esses traços de ódio ou desprezo por pessoas pretas ou de outras nacionalidades na sua obra. Ele ainda teve pequenos atos de transgressão contra o machismo dos 1900. Porque imagina, naquela época ele já escreveu poemas com eu lírico feminino. Algo que era impensável para outros autores, seja da época dele ou que vieram um pouco depois, como Lovecraft, Whitehead, Robert Howard. É fácil perceber, ao longo dos escritos do Hodgson, as mais diversas maneiras de inconformismo. Sejam as cartas dele reclamando com as editoras que se recusavam a receber o seu tipo de ficção, ou com ele reclamando, por exemplo, que o dinheiro que sobraria para os poetas seria o de escrever mensagens bonitas em lápides, ou a forma como ele tentava dar nuances de complexidade da psique humana em tudo que ele escrevia. Então, o Hodgson, ele era uma combinação muito curiosa de frustração, Ele transbordou um pouco disso no egóico Karnak, que é um personagem meio Sherlock Holmes místico dele, e ele explora vários dos medos dele também no A Casa do Limiar, No A Casa do Limiar a gente tem o Tennyson e o Barrownog. São dois caras grandões que correm de volta para a civilização depois de encontrar um rio. Perto do rio eles encontram destroços de uma casa, e dentro dos destroços eles encontram um livro esfarrapado, molhado, e o escritor do livro é desconhecido. É um cara que chegou àqueles destroços lá de uma casa quando ela ainda estava inteira. Esse cara, ele trouxe provisões, ele trouxe dinheiro, ele trouxe a irmã, ele trouxe o cachorro, ele trouxe todos os anos de idade dele e os ossos envelhecidos. Ele comprou a casa para morrer lá, mas primeiro ele teve que ver essa casa morrer. No livro ele é chamado de O Recluso. E a imaginação do Hodgson é uma coisa muito fantástica, porque a gente vai ter imagens incríveis de paisagens cósmicas de outro mundo que inspiram tanto admiração quanto horror. Ele é um mestre em fazer locais desolados, mundos mortos. A gente entra em contato com nebulosas verdes que estão em chamas e muito mais. Como eu mencionei na adaptação em quadrinhos da Casa no Limiar pelo Richard Corbin, muito antes do Carl Jung, o psicanalista, o Hodgson metaforizou a nossa psique, Assim como o horror dele, que estava lutando ali para sair do fundo de um poço infinito e escalar para o sucesso, se revelando para uma sociedade mainstream, a mesma coisa acontece com os nossos desejos mais secretos, as nossas manias mais obscuras.
as nossas intenções mais nefastas, elas estão ali tentando escalar com unhas e mordidas e tentando transbordar e ganhar o controle, né? E ele retrata isso através dessas criaturas sujas, dos homens porcos que escalam e transbordam na Casa do Limiar. É justamente o que os nossos personagens meio que enfrentam. Porque eu estou usando aspas, porque como que você enfrenta um mal muito maior e muito mais complexo que você, né? Ainda assim, o livro tem seu quê de ação, tem seu quê de suspense, tem seu quê de horror, e é totalmente desolador, né? O final, ele vai dar pra gente uma complexidade cósmica e misteriosa que ela precisa de interpretação. Mesmo tendo abandonado o inglês super rebuscado do Nightland, a tonelada de adjetivos que ele usava nas escritas dele que envolviam o mar, A Casa no Limiar está bem longe de ser uma leitura simples. É algo feito para desafiar. Seja algo consciente do Hodgson de testar os limites interpretativos do leitor, ou inconsciente, né, de tentar aumentar o nível da complexidade da escrita para ele provar que ela era merecedora de atenção. Então, ele fez Stanley Kubrick, né, em 2001, Uma Odisseia no Espaço, antes do Stanley Kubrick. Ele fez horror cósmico antes do Lovecraft. Ele trouxe monstruosidades que se alimentam dos nossos medos muito antes do Stephen King. E assim, esse também não é o final da história dos Homens Porcos, né? Eles voltam lá na frente, décadas depois, num conto que eu adoro, do detetive sobrenatural do Karnak, como eu falei, que é o Sherlock Holmes místico, cheio de apetrechos, uma coisa meio Hellboy do Hodgson. A Diário Macabro já tinha lançado o A Casa no Limiar e outras histórias lá em 2020, mas agora vocês vão ter uma edição melhorada, luxuosa, capa dura e ainda com um conto extra, que é o meu amado A Voz na Noite. Gente, o A Voz na Noite é maravilhoso. Ele inspirou obras incríveis como Matango, dirigido pelo Honda, que foi o cara que dirigiu Godzilla de 54, e até mesmo The Last of Us, né? The Last of Us bebe muito do A Voz na Noite. Então, essa edição belíssima, ela tem a tradução da Michelle Zanetti, texto complementar do Alcebiades Diniz, e assim, as artes incríveis que todo mundo está elogiando, o projeto gráfico, né? Essa parte artística ficou com o Anderson Almeida. Vocês podem apoiar esse projeto incrível agora lá no Catarse. É só clicar no link da bio. E aí, aproveita, me fala aqui nos comentários que outros autores de horror você acha que são tão bons quanto o Hodgson e que você recomenda para quem está vendo esse vídeo aqui. Você já conhecia o trabalho do Hope Hodgson? Vocês sabiam até onde a influência dele tinha chegado? O cara do qual o Lovecraft adorava, o cara que inspirou, como eu falei, The Last of Us e diversas outras produções. Então, espero que vocês curtam, compartilhem esse vídeo, apoiem lá a campanha no Catarse, lembrando que tem diversas recompensas que vão sendo liberadas, e essas recompensas servem para os diversos apoiadores, independentemente de quando você apoiou. E vamos lá, vamos dar novas asas ao horror. Um abraço, pessoal.